Aqui você tem que completar a frase sabendo que tipo de infração comete um pedestre. Vamos direto ao ponto. Vamos? Você marcar logo e acertar em vez de ficar lendo um monte de coisa? Vamos lá. Quando um pedestre comete alguma coisa que é proibido no trânsito, é considerado infração de trânsito, ele é punido com infração de natureza leve, tá? Leve. Então só aqui você já elimina B de bola, C de casa e D de dado, tá? D de dado tá falando que a afirmativa é falsa porque não existe multa para pedestre. Tem sim, é leve, leve. E essa multa vai ser sempre metade do valor de uma infração de natureza leve para um veículo. Hoje a infração de natureza leve para um veículo é quase R$90, 88 e pouco, 90 conto. Então para um pedestre seria aí, em média 45. Até uns quebradinhos aí, mas não falo quebrado não, que não dá para comprar nem pão de sal mais. Então letra A que você vai marcar nessa aqui. Aí, professor, como é que eu memorizo isso? Repetição, pessoal. Não tem como entender por que que a infração para pedestre é de natureza leve com metade. Não tem como explicar. O legislador quis assim, ele tem uma teoria dele lá e no Código de Trânsito não fala o que o legislador estava pensando quando ele decidiu isso aqui, não. Marca a letra A, vai por mim. Quando for infrator contumaz, o que é contumaz? Teimoso, que fica repetindo a mesma coisa. Está falando que não pode, a pessoa ficar fazendo. Quando tiver com habilitação suspensa, quando ele contribuir se envolver em acidente grave, quando for condenado por delito de trânsito ou quando a autoridade de trânsito assim o definir, vamos lá. O condutor será submetido a curso de reciclagem. Curso de reciclagem, ele é recomendado. Mandam fazer quem for, infrator contumaz, quem tiver com habilitação suspensa tem que fazer curso de reciclagem para pegar a CNH de volta. Quando contribuir se envolver em acidente grave, quando for condenado por delito de trânsito ou quando a autoridade quiser, tá? Nessa pergunta você vai marcar a letra D de dado. O transporte de criancinha em veículos automotores deve seguir critérios rígidos de segurança. Caso contrário, o condutor ou a condutora poderá sofrer punições. Fazem parte dessas punições. Fala para mim, vocês querem acertar no decoreba ou no macetim? Vamos primeiro para o decoreba. Decoreba é o seguinte, decora que toda infração relacionada à criança é gravíssima. E você sabe que você já aprendeu aqui no canal Sim Passei que infrações gravíssimas geram 7 pontos no prontuário do condutor. Se liga só tem uma opção falando desse tal desses 7 pontos. É a opção A. Então, sabendo, decorando, memorizando por decoreba, você já mata a opção A. Agora vamos lá do macetim. Macetim é você observar onde estão os erros nas opções que são sem noção. Analise a letra D de dado. Começa falando de advertência verbal. Galera, aqui no canal tem acho que 455 vídeos, até esse aqui acho que dá uns 450. Em 449 desses 450 vídeos, eu falo que a advertência verbal não existe. Só existe advertência por escrito. Então, D está eliminada. Letra C está falando de recolhimento da CNH. Não tem mais recolhimento da CNH não. Saiu uma lei aí recentemente dizendo que não pode mais recolher a CNH, não sei em casos extremos como fraude, tá vendo que a CNH tá fraudada, ela não é legítima, é outra coisa, mas por infrações de trânsito, recolhimento da CNH em 99,999% dos casos não ocorre mais não. E outra coisa, apreensão de veículo também não tem mais, então aqui na letra C tem duas coisas que não existem mais no Código de Trânsito Brasileiro. A letra B de bola tá falando de remoção do veículo, multa e perda de 5 pontos da CNH, mas olha só. Toda infração relacionada à criança é gravíssima. Se é gravíssima é 7 pontos. Não pode ser 5 porque 5 é grave. Então, eliminando sem noção, sobrar, é só marcar. Presta atenção no que eu vou te falar agora, tem muita gente que tá agarrando nessas provas do Detran, não tá conseguindo passar de jeito nenhum, porque as provas estão cheias de pegadinha. Eu tenho como te ajudar? Eu tenho um material insano, exclusivo aqui do canal, não tem material igual o meu, te garanto. Meu material tem as questões que mais caem nas provas respondidas com dicas e macetes, pra você não cair nas pegadinhas. Além disso, tem áudio, tem vídeo com resumo de matéria e simulado pra tu praticar. E a parte mais importante do meu material, pode tirar dúvida comigo, diretamente comigo, no WhatsApp. O telefone tá aqui na tela. É só me chamar nesse número lá no WhatsApp. Passo todas as informações. Você vai comprar meu material e vai passar. Com meu material você aprende. Comigo você passa. A identificação do documento de habilitação e da autoridade expedidora são registrados no. Letra D de dado está falando do CRVE, que é o Certificado de Registro do Veículo de Forma Eletrônica. Não, identificação do documento de habilitação está no documento do veículo, não. Letra C de caso está dizendo CRLV, que é o Certificado de Registro do Veículo, porém com licenciamento.
No licenciamento não tem identificação do documento de habilitação não, porque muita gente tem veículo, não tem habilitação, ele é proprietário de um veículo sem habilitação. Não estou dizendo que a pessoa tem que conduzir não, ela comprou, mas outra pessoa dirige, ela não gosta de dirigir, ela não curte, ela é proprietária de um veículo, tem CRV, tem CRLV, mas não necessariamente tem habilitação. Então tem como registrar a habilitação dela no documento se ela não tem, tá? Renavan também é um documento do veículo, é o Registro Nacional de Veículos Automotores. O pessoal, letra B de bola, letra C de casa, letra D de dado, estão falando de coisas relacionadas ao veículo. A única que está falando de documento de habilitação é o RENACH, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Tem gente que fala Registro Nacional de Condutores Habilitados, dá na mesma, dá na mesma. Então, olha, identificação do documento de habilitação é registrado no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. É, letra A, pô. Essa questãozinha aqui é aquela paradinha de preencher espaços em branco, né? Aqui tem veículos, tá, que tipo, quando estacionados, em que lugar, devem estar devidamente freados e também com calço de segurança. Caso contrário, poderão ser o quê? É punido, multado, rebocado, removido, por se tratar de infração, que tipo de infração? Então, olha só. Todos os veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas, que são considerados veículos pesados, se eles estiverem estacionados, pessoal, numa subida ou numa descida, que o nome correto é aclive ou declive, eles têm que estar devidamente freados e também tem que ter calço de segurança nas rodas. É obrigatório. Caso contrário, eles poderão ser multados, porque isso é uma conduta considerada infração de trânsito. E se eles forem multados, eles vão ser multados por infração de que natureza? Grave. Então, veículos com peso superior a 3,5 toneladas, se tiver num aclive ou num declive estacionados, pode ser multado porque é uma infração grave. Nessa questão você fala pra mim, vai marcar a letra B de bola? Vai? Isso aí, parabéns. No sistema de controle do aquecimento do motor, que chama sistema de arrefecimento, quando ele é composto a água, os componentes básicos são: letra A está falando que válvula termostática faz parte do sistema de arrefecimento? Sim. Reservatório de expansão faz parte? Sim. Agora, alternador, não. Alternador é um dispositivo do veículo que recarrega a bateria, que fornece energia elétrica para o veículo com o motor em funcionamento. Letra B de bola está citando termômetro. Isso faz parte do sistema de arrefecimento? Faz. Está citando radiador? Faz parte? Sim. Agora, bomba de expansão? Não. Nem existe isso no veículo, certo? Letra C de casa cita bomba d'água. Sim, existe. Câmara de resfriamento? Sim, existe. Correia dentada existe no veículo, mas não faz parte do sistema de arrefecimento, não. Então, se eliminamos A, B de bola e C de casa, acredito que só sobrou uma opção para você marcar: D de dado. Radiador faz parte do sistema de arrefecimento, sim, é o que fica cheio d'água. Bomba d'água, sim, porque ela bombeia a água do radiador para o motor. E depósito de expansão do radiador, reservatório de expansão, existe? Existe. Para essa pergunta, você vai marcar D de dado. Vai deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque tais explicações estão sagazes. Analise com atenção as seguintes afirmativas. Afirmativa 1 está dizendo que o desbalanceamento das rodas provoca desvio de rota do veículo. Isso é mentira. O que provoca desvio de rota do veículo chama desalinhamento. Desbalanceamento faz com que a direção fique tremendo. A afirmativa 1 está errada. A afirmativa 2 está falando que o tacógrafo é aparelho que mede temperatura. Mentira, que mede temperatura é termômetro. Carga da bateria, mentira, é amperímetro. Pressão do óleo, mentira, é manômetro. Tá totalmente errado essa afirmativa 2. Cara, nossa, esse troço errado. E 3 está dizendo que os 4 tempos do motor são lubrificação. Pode parar de ler. Os 4 tempos do motor são admissão, compressão, explosão, escapamento. Admissão, compressão, explosão, escapamento. Admissão, compressão, explosão, escapamento. Tá errado nesse trem aqui, galera. Você vai marcar a letra B de bola. Todas as afirmativas estão erradas com força. Analise as seguintes afirmativas. Tá mandando analisar, nós vamos fazer o quê, pessoal? Vamos analisar, né não? O item 1, a afirmativa 1, está dizendo que viseiras espelhadas
em capacete são permitidas desde que sejam originais. Não são. Não pode usar a viseira espelhada em capacete, não. A afirmativa 2 está dizendo que qualquer veículo pode rebocar outro desde que use haste rígida ou cambão. Aqui está dizendo qualquer veículo. Moto, ciclomotor, uma motocicleta. Não é veículo. Só que a motocicleta não pode rebocar nem carrinho de rolimã, nem uma pessoa agarrada na traseira usando patins, patinete. Não pode, não é qualquer veículo. Veículos, né, os automóveis, podem sim rebocar outro usando haste rígida ou cambão. Nunca pode rebocar usando cabo flexível ou corda. Mas falar que qualquer veículo, não, isso aqui é mentira, tá? Porque moto não pode. Moto é veículo. O item 3 é meio polêmico, mas eu vou dar a resposta que está no gabarito da prova. Está dizendo que em hipótese alguma é permitido o uso de celular no trânsito. Pessoal, para falar, para manusear, não. Mas olha só, se o seu celular estiver fixo no painel, você usando ele como GPS, ele está lá, ele está funcionando como GPS. Ué, os motoristas de aplicativos aí, né? Você sabe os nomes que eu não posso falar aqui no YouTube para não tomar direitos autorais, mas aqueles aplicativos, motoristas de aplicativo, eles usam o celular como GPS, isso é permitido. Aqui está falando em hipótese alguma. Não, aí também é exagero, né? Você não pode usar para se comunicar, para falar, manusear. Aí não, mas usar ele com uma função de GPS pode sim. Então isso aqui está erradinho. A afirmativa 4 está dizendo que num radar de 40, veículos que passarem a 47 km por hora não serão multados. Isso aqui está certo? Está certo, porque existe uma tolerância para erro, né, de medição dos radares eletrônicos, e essa tolerância é de 7 km por hora. Se você está numa via de 40 até 47, não tem multa. Se você está numa via de 50 até 57, numa via de 60 até 67, via de 80 até 87. Então, depois de analisar, chegamos à seguinte conclusão: apenas a afirmativa 4 está correta. Aqui tem uma questãozinha de primeiros socorros. Que ação é mais recomendada em um acidente se a vítima inconsciente for diagnosticada com uma parada respiratória e cardíaca? Pessoal, se ela parou de respirar, o coração parou de bater, em bem pouquinho tempo, obviamente cada um é cada um, mas em média aí, rápido, em minutos, a pessoa vai a óbito, concorda? Então você tem que imediatamente, se você souber fazer isso, iniciar ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, massagem cardíaca e respiração artificial. Então isso aqui não tem nem que ficar explicando as outras não, porque aplicar gelo e compressa fria, afrouxar roupa no pescoço e manter agasalhado imóvel, cara, não tem nada a ver com uma parada respiratória e cardíaca não. Parou de respirar, o coração parou de bater, imediatamente tem que entrar respiração artificial e massagem cardíaca. Isso aqui é fácil demais, não tem como errar, porque você vê isso em filme, em série, já ouviu isso na escola, desde o prezinho, quando você fazia prezinho com a tia Verinha, lá no início do seu ano, você estudava, quando você tinha 3 meses de idade, você já frequentava escolinha, você sabia disso aí, então não tem como errar não, tá? Você vai marcar a letra D de dado nessa aqui. Agora vamos ver se você está com vontade real e sincera de passar, porque se você tá, você vai clicar nesse vídeo aqui agora, porque aqui tem aquelas pegadinhas que muita gente está errando aí na sua região. Clica aqui, vamos assistir o que está caindo aí na sua região para você passar direto com 30 ou com 40. Clica aqui.